és o Deus que me enviou aqui. Sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Boa tarde, meu povo. Hoje Essa luta logo vai passar. estou aqui sentada para gravar uma live e o assunto hoje é muito sério e bem polêmico. Me perguntaram no privado o que eu acho sobre o divórcio. Eu visualizei a mensagem e decidi gravar uma live para dizer o que eu acho sobre o divórcio. Tá aí. Eu vou dar a resposta do que eu acho sobre o divórcio. Talvez vocês que não têm conhecimento, não têm base bíblica, não vivem a vida cotidiana em cultos, né? Tem congregação. Talvez você pense que esse assunto para você não é importante, mas se você ficar nessa live, você vai ver que é um assunto muito importante. Mas, porém, eu sei que vai mexer muito, né, no meio evangélico. Então, a pergunta foi direcionada a mim no privado, o que eu acho sobre o divórcio. E aproveitando aqui, quero atualizar sobre as minhas redes sociais, né? Tem umas redes sociais que eu fui bloqueada, eu fui banida de gravar live, porque aconteceu um imprevisto e eu fui banida, né? A plataforma é uma plataforma perseguidora. Qualquer assunto que você aborda que ela acha que não deve ser abordado, ela bloqueia, ela banha a pessoa. Então, eu posso usar, só que eu não posso gravar live. Eu posso gravar live aqui no YouTube, em outras plataformas. Se você quiser me seguir lá no YouTube, procure lá podcast Avivado. Eu tive que fazer uma atualização no nome, né, principal do meu YouTube, porque eu já não é muito, mas eu consegui já mais de 1.000 seguidores no YouTube. Eu recebi uma notificação, não dá para explicar muito aqui, e eu tive que mudar, eu tive que botar podcast Avivado. E, enfim, a pergunta para mim, foi direcionada a mim, o que eu acho sobre o divórcio. E eu decidi responder aqui nessa live o que eu acho sobre o divórcio. Vou beber água porque o assunto é polêmico, o assunto é muito sério, tá? Então, leia aí o conteúdo dessa live, né? Você que está entrando agora, para você entender, né? Talvez você ache que essa live não vai ser importante, mas vai mexer principalmente aqueles que vivem a vida na igreja, casais, né? Casamentos. Então, fique aí, não passe essa live, dá uma curtida. Pelo amor de Deus, gente, não bota aqui mensagem de baixo escalão, que eu bloqueio, eu apago. Eu excluo você do meu YouTube. Do meu YouTube não, da minha plataforma Facebook, tá bom? Tô aqui ouvindo um louvorzinho, né? Então, me procure lá no YouTube, Podcast Avivado, que você vai me encontrar. Gente, quando a gente bate um recorde de seguidores, né, em algumas plataformas, elas começam agora
perseguir. Então, qualquer mole que você dá, você é banido. Você não fica. Então, o assunto hoje vai ser muito sério, polêmico, viu, meu povo? Que me perguntaram o que eu acho sobre o divórcio. Para vocês que me acompanham há algum tempo, sabe que eu sou casada legalmente, né? Meu casamento não é um casamento clandestino. Eu tenho certidão de casamento, tá bom? Então, eu não vivo, né? O que é um casamento clandestino? Um casamento que vive à base de fornicação. É isso aí, sabia? Então, eu quero entrar, né? Vou aqui abrir uma palavra na Bíblia, porque isso aí, gente, é um assunto muito sério, né? A minha identidade, o valor eu só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil me senti. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, o que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho entrego a ti e a mais ninguém. Baixei aqui o louvor, deixei bem baixinho para a live, vocês ouvirem a live, ouvir a minha voz direitinho, porque o assunto é muito sério. Eu sei que tem pessoas que vai parar para assistir essa live. E você que vê essa live passar por cima, vai embora. Pega o caminho da tua estrada e segue tua vida. Mas, se você quiser assistir, você vai abrir sua mente. Então, o assunto me perguntaram o que eu acho sobre o divórcio. Eu vou ler uma passagem bíblica aqui, em Mateus, capítulo 5, do seu verso 31. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhes a carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela comete adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Né? Então, a Bíblia está falando sobre o divórcio. Mas a pergunta foi para mim sobre o que eu acho do divórcio. E ainda eu não respondi, né? Aqui é bastante claro para quem entende a Bíblia, né? Em Mateus capítulo 5, né? Sobre os sermões que Deus estava dando, os ensinamentos que Jesus estava dando para o discípulo, né? Para os fariseus também que estavam ouvindo, interrogando a Jesus todo o tempo. E questionava sobre que Moisés, no antigo Israel, ele deu carta de divórcio, né, para aquele povo. O que eu entendo aqui? Que Moisés resolvia muitas questões familiares. Se você ficar nessa live, tem muitas coisas aqui que você vai concordar comigo, e talvez muitas que não, mas felizmente é a minha opinião. Moisés lidava com muitos problemas familiares. E no antigo Israel, Moisés chegou a um ponto de dar carta de divórcio, né, para um relacionamento, um casamento. E aí,
isso aí foi estendido por vários e vários anos. Só que agora vem Jesus cumprindo a lei. E os fariseus, eles têm conhecimento que Moisés, ele deu, né? O povo ali que acompanhava Jesus, eles tinham conhecimento que Moisés tinha dado no antigo Israel, né? No Novo Testamento, na lei, né? Que na lei de Moisés, a carta de divórcio para os casamentos. Aí Jesus vem dizendo aqui: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela comete adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério também. O que é que eu entendo a carta de Moisés? A carta de divórcio dada por Moisés, por causa da dureza do coração do homem. Né? Aquela época, as mulheres eram muito escanteadas, muito repudiadas, muito esquecidas, zombadas, não tinha credibilidade alguma diante da sociedade. E naquela época existia a lei da acho que é pigamonia, alguma coisa assim, aquela lei que os homens, sim, eles poderiam ter várias mulheres. E eu acho que era fácil, devido a isso, a facilidade dos homens repudiar suas esposas, né? Trocar uma por outra e por aí vai. E aí Moisés, eu acho, devido de por resolver muitos problemas familiares e uma questão muito complicada, Moisés disse: eu vou dar carta de divórcio para vocês. Se separa. Moisés criou uma lei que viesse resolver, né? Mas Jesus, ele disse: eu não aprovo o divórcio. Eu sou contra o divórcio. Moisés deu a carta de divórcio, isso é Jesus falando, por causa da dureza do coração do homem, porque o homem repudiava a mulher e muitas das vezes, pouco caso sim, mas tinha as mulheres repudiavam os homens. E Moisés, ele foi lá e deu a carta de divórcio, mas eu sou contra, né? Aí a Bíblia diz aqui, né, se a separação vier ocorrer por motivo que não foi prostituição. Agora você entende aqui. Eu tenho uma fala muito polêmica diante de todo esse contexto que eu vou falar, e talvez você não vai concordar comigo, mas eu vou falar. E Jesus, ele disse: o divórcio só é para aqueles que sofreu sofreu traição, que houve prostituição, adultério no meio do casamento. Você pode, diante da palavra, se você não conseguir perdoar, você pode se separar. Você pode dar carta de divórcio. Porque se você não perdoar, como é que você vai conviver com essa pessoa que te traiu? Como é que você vai ter convivência com uma pessoa que você não tem mais confiança? Se você não perdoar, se for caso de prostituição, está em Mateus capítulo 5, verso 31. Você pode se separar se sua mulher adulterou no casamento e você descobriu. Você pode se separar se seu marido lhe traiu e você não perdoou. Porque se você não perdoou, você não vai viver mais com esse cara. Você não vai viver mais com essa mulher. Porque quando não há um perdão sincero e verdadeiro, você jamais vai passar a ter uma nova confiança no seu parceiro. Então, Jesus, ele disse: se for de se separar, que seja por prostituição. Porque se não for prostituição, é só depois da morte. Mas eu tenho uma fala muito polêmica sobre esse assunto aqui que eu vou falar. Eu não vou me calar. Eu não sei que você vai ficar diante dessa live, quem vai assistir essa live, mas eu vou falar. Né? Talvez você vai achar que eu estou discordando da palavra, discordando de Jesus. Não. Mas eu tenho um ponto que você vai entender que não é uma discórdia contra a palavra de Deus. Então eu quero que você também acompanhe, né? Mateus 19, porque diante dessa fala que eu tenho, eu quero primeiro te mostrar na Bíblia. Então, já aprendemos aqui que, né, os fariseus, o povo daquela época, estava interrogando Jesus: por que divórcio, Jesus? Né?
Moisés deu carta de divórcio lá para o povo. Jesus disse assim, Moisés deu por causa da dureza do coração do homem. Mas vocês que se separar, que não for por prostituição, e sua parceira casar com outro homem, ela comete adultério pro resto da vida, porque o marido dela, diante de Deus, é o primeiro marido. E vice-versa. Não tem para onde correr. Jesus está falando. Pois bem, mas quando se trata de um relacionamento, hoje em dia, como o feminicídio tem aumentado, né, as situações difíceis que tem aumentado no meio dos familiares, eu quero deixar uma fala aqui, que ainda não é essa fala. Eu vou abrir 19, Mateus 19, né, rapidinho, estou aqui em Mateus, não vai demorar, né, aqui Mateus 19, verso 8, que diz assim, ó. Disse-lhe ele, foi Jesus que falou, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, ou seja, da carta de divórcio, Moisés permitiu no antigo Israel, né? Mas ao princípio não foi assim. Jesus está dizendo assim o quê? Que Moisés criou, né? Como eu falei no início dessa live, esta lei da carta do divórcio, deu carta de divórcio, né? Por quê? Porque Moisés, ele resolvia muitas questões familiares. Talvez Moisés olhava para um lado, olhava para o outro e via que não tinha outra saída e disse, melhor se separar do que se matar, né? Do que parar num leito de um UTI. Então, se é para viver assim, eu dou carta de divórcio. Aí Deus disse assim, deu, mas não foi assim. No início, Jesus está dizendo assim o quê? Jesus está dizendo em outras palavras, quando eu criei o mundo, eu não criei divórcio. Foi uma coisa que eu não criei, essa lei foi do homem. Mas você vê que Jesus é tão misericordioso que ele dá uma oportunidade. Qual é a oportunidade? Se for adultério, for traição. Ou seja, nem o próprio Jesus, que é amor, puro amor, suporta a traição, né? Então, eu vou ler aqui 1 Coríntios 7. Vamos lá rapidinho aqui, né? Que eu quero deixar uma fala, mas primeiro eu quero ler alguns versículos bíblicos acerca do divórcio. Porque me perguntaram no privado, tem pessoas que não comentam, que assistem a live, mas não deixa aqui os comentários, não perguntam, tire suas dúvidas. Se eu tiver a resposta, eu vou dar para vocês, tá bom? 1 Coríntios 7. Estou em 1 Coríntios, agora eu vou no capítulo 7, verso 10. Vamos ler e vamos ouvir o que a palavra diz. A palavra diz, eu estou na Bíblia, isso aqui é uma Bíblia, tá vendo? É uma Bíblia. Que diz assim, ó. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher, se não a parte do marido. Isso aqui também é acerca do casamento. Isso aqui também é outro assunto polêmico, gente, né? Isso aqui essa palavra aqui é a base do sexo, né? Que tem mulheres, vou ler de novo. Se porém não todavia ao casado mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher, né? Olha para aqui, isso aqui é muito polêmico. Isso aqui é a carta do apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto, né? Acerca do que Jesus falou do casamento, das famílias, do relacionamento, que é voltado também para o sexo, para a união, né? Porque tem mulheres que trabalham o dia todo, chegam em casa, arrumando casa, faxinando casa, dando banho em filho. Aí o marido, às vezes, chega atrás do trabalho e a mulher não tem tempo para o marido, deita parecendo que já está ali um duro morto, uma dura morta, e vira para o canto, dorme, e no outro dia a mesma rotina, não tem tempo para o seu parceiro. É claro, minha irmã, que seu parceiro vai procurar uma nas horas vagas. Uma nas horas vagas. Nem que for na hora do plantão dele, ali na hora do que sai o almoço, ele vai lá no banheiro, dá uma rapidinha
e trai você, porque o cara não suporta. O homem não suporta. Entendeu? Então você tem que dar assistência ao seu marido. Tem mulheres que passariam um mês, misericórdia, fazendo jejum de Daniel. Um dia eu conversei com a mulher, só que eu não entrei muito em detalhe com ela, porque ela é rude, bruta, ignorante, e ela disse que dormia de manto. Ela disse que dormia de manto com o marido. Gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Em que século, em que mundo nós estamos? Né? E vocês, homens, vocês, às vezes, deixa de olhar para sua mulher dentro de casa, né? Porque não é porque a mulher tá ali fazendo uma faxina, tá cuidando dos seus filhos, que ela não merece ser olhada por você. É aí que você tem que olhar a mulher que você tem, valorizar a mulher batalhadeira, cuidadora do seu lar, que é ela que passa, ela que lava, ela faz o papel da sua mãe, né? E ainda sacia os desejos carnais. Então, isso não é motivo que o homem não olhe para a mulher, né? Mas a mulher também tem que andar cheirosa, a mulher também tem que se arrumar, a mulher também tem que tirar um feriado, um final de semana, marcar uma posada, sair com seu esposo. Ah, meus parentes, eu não tenho como ficar com meus filhos, pago uma babá. Sei que muitas das vezes mulheres assalariadas moram em casa própria. O que é isso, gente? Um dia de uma babá, um exemplo, você paga 150, dependendo da pessoa, e vai viver sua vida. Vai curtir um pouco sua esposa, né? Então, o apóstolo Paulo aqui, ele diz o quê? Para os maridos não deixar suas mulheres, né? Tem marido aí alcoólatra, fumante, que passa o dia todo, né? Com marmanjo dentro de um bar, que passa o dia todo com marmanjo na porta dos outros, né? Final de semana, então, é voltado mais para final de semana, sua mulher em casa. Aí, quando a mulher bota um Ricardão, né? A mulher foi miserável, a mulher não prestou, não deu valor, agora você vem cobrar valor, né? Mas enquanto isso não acontecia, você passava o dia todo, os finais de semana na porta de um bar. E sua mulher em casa cuidando dos seus filhos, né? Jogando bola. É isso aí. O apóstolo Paulo disse, o Senhor Deus disse que os homens não deixam suas mulheres. Não deixam suas mulheres, né? Então, vamos se alertar para isso aí. Mas ainda não é a fala que eu quero falar, né? Para fechar, eu vou abrir aqui Malaquias 2. Vamos abrir aqui Malaquias 2, que eu quero fechar a parte da leitura. Acho que é aqui, Malaquias. E, gente, eu vou dizer, né? As mulheres tem que se cuidar, né? Tem final de semana que eu recebo um convite para trabalhar, eu não vou, prefiro ficar em casa, prefiro ir na praia, prefiro dar uma saída, né? Desvaziar a mente de muitos problemas, porque isso também afeta bastante o seu relacionamento, e por aí vai. Malaquias 2, né? Capítulo 16, que diz assim: porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com os seus vestidos, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vossos espíritos, e não sejais desleais. Olha, eu vou ler de novo, porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. Deus odeia. Deus se ira com repúdio, né? Você, homem que anda aí repudiando a sua mulher, mas não aguenta ver um shortinho curto na rua, né? Vocês, homens que andam aí repudiando suas mulheres e não aguenta ver uma água oxigenada na esquina, Deus odeia. A palavra que está falando. E aquele que encobre violência com os seus vestidos. Eu quero entrar aqui também nesse tema. Vocês, mulheres, que estão sofrendo agressão. Vocês, mulheres que não estão sendo cuidadas.
vocês têm duas soluções. Ou suportar porque você quer, ou você se divorciar. Ah, mas Jesus não disse para o povo ali que a carta de divórcio só era para um casamento que sofreu prostituição? Mas o Deus que acabou de me usar para ler essa palavra aqui está dizendo que ele odeia a violência. Então você não é obrigada a estar em um casamento que o cara bebe o tempo todo, chega dentro de casa, mete pau em você, bate em você, né? Você tem que lavar, passar e cozinhar. Gente, esse negócio de você lavar, passar e cozinhar, porque o teu marido vai chegar em casa e vai fechar o barraco se não encontrar uma comida feita, já acabou. Isso já não existe mais. Isso aí é no tempo da escravidão. Lá no antigo Israel também existia muito isso. Mas as mulheres hoje têm voz. As mulheres hoje têm espaço. Têm opiniões. Entendeu? Se você está sendo feliz, bem tratada no seu casamento, né? Permaneça. E se for de melhorar, melhore mais. Mas um casamento que só tem violência, você já sentou com o cara, conversou, disse que vai embora e continua, pra quê? Pra você ser violentada mais ainda? Não vale a pena, né? Então, ainda ele diz aqui, ó. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, guardai vós em vossos espíritos e não seja desleais acerca da traição, né? Da deslealdade. Então, vocês, mulheres, que sofrem por tá num casamento, que talvez você esteja olhando para um lado e dizendo, mas eu não vejo saída, eu tenho filho para criar, moro de aluguel. Gente, peça ajuda. Peça direção a Deus, ajuda a Deus. E peça a Deus para te mostrar a porta certa que você pode pedir ajuda, que vai te ajudar. Deus, ele mostra, gente. Deus, ele existe. Ele existe não por ver, mas por fé. Então, você não é obrigada a estar servindo de mula, né? Para burro, para cavalo. Que esses homens que batem mulher, espancam mulher, é desleal. Não é gente, né? Não é gente. E as mulheres também não podem ser desleal. Eu não vou falar, eu vou contar uma história bem rápida aqui e eu vou falar algo, né? Tem uma pessoa, é do meu grau parentesco, só não vou dizer qual grau, porque aí já entrega uma boa parte. Tem alguém da minha família, de grau parentesco, né, que mulher, casada há vários anos. E aí chegou um tempo que ela veio repudiando o marido, ela se titulou a cabeça da casa. Batia no marido, rebentava a cabeça do marido com cabo de vassoura, né? Eu nem sei que isso é homem, porque homem mesmo, que tem instinto de homem, não suporta isso. É aí que entra a violência, né? E aí chegou um tempo que ele foi tão mole que ela começou a repudiar ele, né? Não se separou e ficava ali. Ele, pelo histórico, né? Pelo histórico, não porque é verídico, mas pelo histórico, eu não tenho respaldo de dizer assim, ele traía ela, né? Mas o que acontece? Chegou um tempo que ela entrou no adultério, ela começou a se prostituir com outros homens, né? E ela assumia mesmo, chamava ele de corno frouxo, né? Me perdoa pelo palavrão e tomara que a plataforma aqui não me bloqueie, mas soltei. O que acontece? Foi entrando no adultério e chegou um tempo, né? Que
um dos amantes assumiu, né? Tá com ele. E o atual foi para casa dos parentes dele. O que é que acontece nessa situação? Eu vou apoiar uma coisa dessa? Gente, eu não vou apoiar. Porque Deus, ele não apoia o adultério, né? Eu apoiaria se fosse assim uma questão de você ser agredida, né? De você sofrer maus tratos dentro de casa. Seu marido na rua com outra, você cuidando dos seus filhos, ou então dividindo conta com ele. Porque a maioria das famílias pobres, faveladas, divide sim conta com os maridos. Não venha pra cá dizer que não divide não. Porque eu sou pobre, favelada, e a gente soma junto aqui. O que é que acontece? Né? E a pessoa queria meu apoio, da minha parte, do meu grau parentesco, queria meu apoio. Disse, eu não te apoio. Porque se fosse algo assim, que ela viesse conversar com ele, não dá certo mais, né? Teve um adultério da parte dele, né? Ou então um espancamento, eu não te quero mais na minha vida. Gente, ela ia sim ter meu apoio, né? A pessoa ia ter meu apoio. Mas não. É um relacionamento que veio de um amante, de uma prostituição. Eu vou apoiar o quê, pelo amor de Deus? Eu vou apoiar para eu olhar para a Bíblia e dizer assim, rapaz, eu prego e não vivo o que eu prego. E o que é que acontece? Mulheres, se não der certo, se você está sendo violada, está tendo seu direito violado, você está sendo espancada, traída, se separe. Não vai procurar amante na rua. Não vai procurar... Porque tem mulheres... Eu fico assim observando, eu fico besta. Tem mulheres que terminam com homem hoje e amanhã é igual nota de 2. Tão fácil que se vê na mão de todos os homens. Mulheres, nota de R$2. Fácil de se encontrar em qualquer mão de homem. Gente, isso se chama desequilíbrio emocional. Você terminou um casamento, um relacionamento, você está frágil. Frágil sim, que a mulher sofre, não tem como não sofrer. Isso é comprovado. Aí tem mulheres que demonstram de uma forma, mas tem outras que já procura homens, porque o desequilíbrio emocional busca uma rede de apoio, substituindo um parceiro com outro, antes de ser curada, antes de ser cicatrizada, gente. Mulheres não faz isso. Principalmente vocês que têm filho, terminou o relacionamento por agressividade, por violência, por traição, você já corre para procurar homem no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Desequilíbrio emocional, desequilíbrio sentimental. Equilibre, domine seu sentimento. Eu passei a amar o Tom. Tu não tá amando ninguém, minha filha. É mentira. Isso se chama paixão carnal. Não é amor. Tem mulheres aí que não amam nem a mãe, não amam nem um pai. Conhece um homem ontem e diz amor à primeira vista. Paixão carnal. Paixão carnal, né? Se cure, deixa a cicatriz, né? Aliviar um pouco. Tem gente aqui comentando, eu acho. Tem aqui alguém dizendo assim, se realmente a mulher não vai ser escrava do marido, agora você diz que a mulher não tem o dever de cozinhar, lavar, passar para o esposo, pois biblicamente você é errada, porque não ama, porque quem ama a culpa. Gente, pode comentar. A live é para comentar mesmo. Agora não comente comentários muito longos, que para não ter dificuldade de ler.
Olha, eu disse aqui na live, né, que a mulher, ela não é obrigada. E confirmo e não retiro. Hoje eu sou casada há 10 anos. Acredite, o que eu faço, existe algo diferente de você entender a sua obrigação e de alguém obrigar você. Você entendeu? Como eu disse na live, eu disse o quê? Que tem homem que passa o tempo todo na porta de um bar e a mulher em casa, se sentindo obrigada, porque conhece o homem que tem em casa, a lavar, passar e cozinhar. E repito, esse tempo já acabou. Não existe mais esse tempo da escravidão. A mulher tem que entender as suas obrigações dentro de casa e colocar em prática, mas ela não tem que se sentir obrigada. Aqui eu tenho 10 anos de casada. Eu entendi a minha obrigação, mas meu marido aqui não me obriga a fazer nada. Ao contrário, se eu estiver fazendo um bife, ele vai lá e cozinha um arroz. Eu saio aqui 5 horas da manhã para trabalhar. Chego 5 da tarde, ele também trabalha. Horários diferentes, mas um chega, outro sai. Será que será que é certo eu me sentir obrigada ou entender a minha obrigação? Então, mulheres, vocês não são sujeitas a isso. Quem ama, cuida. Certo? A Bíblia diz que o homem, ele tem que ser... A mulher tem que ser submissa ao homem, né? E o homem tem que amar a mulher como Deus amou a igreja. Olha, Deus não faz diferença. Parecendo... aparentemente como eu amei a igreja. Deus diz assim, vocês, homens, têm que amar suas mulheres como eu amo a igreja. Você tem ideia do amor de Deus pela igreja? Aí Deus diz assim, vocês têm que amar essas mulheres como eu amo a igreja. A mulher trabalha dias após dias,